a gravação. Gente, teve um dia que vocês ligaram as câmeras, a gente tinha um monte de carinhas. O que aconteceu que vocês perderam a coragem de ligar as câmeras de novo? Tinha sido um grande avanço, sim, aquele momento. Aí depois vocês recuaram de novo. Bom, eu trouxe aqui os livros que eu comentei ontem, né, além dos que eu já tinha indicado, a Introdução ao Fascismo, né, que é um livro... A prova é o dia da prova global, né? Mas eu vou passar antes para vocês a questão para vocês já irem respondendo, né? Como eu disse, a prova ela é individual, não tem como fazer em grupo, porque é uma reflexão individual. Bom dia, Carolina. Esse livro aqui, Hitler ganhou a guerra, é muito interessante. É um livro, Ué, não estou vendo, não. Ué, gente, por que será que eu não estou vendo? Pois eu entrei também pelo Canvas. Quando eu entro pelo Canvas, eu não vejo mais aquele painel de pessoas. Meu computador está dando... Acho que é o meu computador que está dando problema. Pois é, e eu não estou vendo. Que coisa. Bom, obrigado, então, mas daqui a pouco pode ser que vocês apareçam. Olha, esse livro que eu estava comentando é do Walter Graziano. Ele é economista, né, mestre, doutor, estudou na Itália, ele é argentino, e tem uma pesquisa muito interessante sobre a questão econômica e as empresas que apoiaram Hitler na Segunda Guerra Mundial. Existem também outras reportagens, né, várias outras publicações sobre essa questão, de revistas especializadas, né, que mostram o papel de grandes empresas, não só das grandes empresas alemãs, né, italianas, japonesas, mas também de grandes empresas norte-americanas, inglesas, holandesas, né, a Shell, por exemplo, né, a Standard Oil. E aqui nesse livro, olha só que interessante, ele traz uma análise, né, do papel dessas grandes empresas, a intervenção dessas grandes empresas na política internacional, nas relações internacionais, derrubando governos ou sustentando ditaduras. E aqui, na página 131 desse livro, né, que chama Hitler ganhou a guerra, Walter Graziano, da editora Planeta. Ontem eu comentava que é muito importante hoje, quando a gente traz informações, e na academia isso é obrigatório, né? Qualquer trabalho que vocês façam, né? Vocês têm que mostrar a fonte, né, onde vocês encontraram aquela informação, para verificarmos, né, se é uma fonte confiável, né? A gente pode hoje confiar, né, mais nas universidades, os trabalhos realizados por pesquisadores, né, sérios, mas mesmo, né, hoje em dia, nas universidades já aparecem, né, algumas pessoas que mentem. Então, é um momento assim, muito delicado, né, para a gente fazer pesquisa, ciência, especialmente no campo histórico, né, há um revisionismo histórico. Isso não é novidade, mas na escala que vem acontecendo hoje em dia é sim assustador, né? Mas esses revisionismos já ocorreram, né, e ocorreram muitas vezes em ditaduras, né? E a gente hoje vê ocorrer em democracias representativas, né? A tentativa de recontar a história, de mudar a história propositalmente, né, para encobrir determinados fatos, para distorcer, né, determinadas ideias, né, e isso é muito grave. Nós comentamos ontem, né, como é que é muito complicado a gente criar uma sociedade, debater ideias, construir uma democracia, se a gente não compartilha a mesma base de fatos, né? E tem muita gente hoje, pelo mundo afora, né, denunciando isso.
né? Ou seja, uma coisa que é muito importante diferenciar, né, primeiro, é a interpretação dos fatos, né? Nós somos seres interpretativos, então a gente vê um fato, a gente analisa, interpreta, nós podemos ver e analisar o mesmo fato e vamos, né, sempre fazer isso, ver o mesmo fato por meio de perspectivas distintas, de compreensões distintas, interpretações diferentes, né? Mas outra coisa é a mentira, ou seja, é encobrir fatos, né? É encobrir personagens históricos, é contar de forma errada a história, é inventar fatos. Ou seja, quando isso acontece, e as ditaduras, os regimes totalitários fizeram isso no passado, quando isso acontece, a gente tem uma grande ameaça, porque as pessoas não têm como construir a sua própria percepção de mundo, porque as pessoas não estão enxergando o mundo, né? As pessoas não estão vendo a realidade. Então, constroem a sua percepção, né, e constroem a sua ação sobre esse mundo, sobre fatos que são inexistentes, criados, alterados, né, ou encobertos. E isso que era uma coisa que a gente via, né, em ditaduras e em regimes totalitários, né, hoje acontece em qualquer lugar, em todo lugar, na verdade, né, pelo mundo afora. Então, a distorção dos fatos, o encobrimento dos fatos. Aqui tem uma mão levantada ali. Marcelo, pode falar. Ô, Marcelo. Professor, desculpa, não, foi sem querer, tá, professor? Desculpa. Então tá jóia, falou. Olha, você apareceu agora para mim. Eu acho que eu estou naquele modo que só a pessoa que fala que aparece, porque eu não estou conseguindo colocar aquele modo que aparece todas as carinhas, gente. Aquilo, mas meu computador está dando problema, eu já estou providenciando outro, porque ele é antigo e começou a dar uma mensagem aqui de que a bateria não suporta mais o funcionamento do programa, aí eu não consigo entrar mais no Teams, né, fora do Canvas, enfim, mas breve resolveremos esses problemas técnicos. Então, olha, nesse livro aqui, traz informações impressionantes. Entre empresas norte-americanas, né, que financiaram Adolf Hitler, né, que financiaram não só o nazismo, mas também o fascismo, né, que investiram na Alemanha nazista. Não, só estou vendo o Marcelo agora. Eu acho que se você falar, vai aparecer. Eu estou naquele modo que aparece só a tela de quem está falando. E eu não consigo alterar esse modo aqui. Não sei por que está acontecendo isso. Não aparecem as opções para mim. Bom, então, mostra entre várias empresas e empresários, né? Por exemplo, o Henry Ford, eu comentei ontem que vocês podem encontrar facilmente na internet uma imagem dele, né, premiando o cônsul nazista em Detroit, né, e são fatos, né, os documentos históricos que são utilizados para a produção de livros, né, como esse livro aqui, e tem outros livros aqui que falam, né, do papel das grandes empresas, do grande capital no financiamento ao nazismo, ao fascismo e outras ditaduras pelo mundo afora, né, na promoção de golpes de Estado. Recentemente nós vivemos, né, um golpe, né, agora, nesse ano de 2020, patrocinado por uma empresa e um empresário norte-americano, né, da Tesla. Sim, eles tinham investimentos e sim, mesmo depois de iniciada a guerra, né? E aqui, então, você tem, por exemplo, na página 131 desse livro aqui que eu mencionei, né, falando que o presidente Roosevelt, né, manda bloquear as ações da Union Banking Corporation, né, baixo a acusação, né, devido à acusação de que esse banco financiava diretamente Hitler. E que vários nazistas proeminentes eram acionistas, né, do Union Banking Corporation.
né? Entre eles, um cara conhecidíssimo da gente. Olha só, não o cara, né? O filho e o neto dele a gente conhece muito, né? Inclusive sofremos as consequências do poder desses caras, né? O nome dele é Prescott Bush, vovô Bush, né? O vovô Bush, né, era acionista e diretor do Union Bank Corporation, que lavava dinheiro, né, via Nova York para Adolf Hitler, né? Os Estados Unidos bloqueou, existia uma dívida externa da Alemanha que foi contraída, né, a partir do Tratado de Versalhes, né? E os Estados Unidos cortam, não só os Estados Unidos, outros países cortam o crédito internacional do nazismo. Mas a família Harriman e o sócio Prescott Bush, vovô Bush, né, o pai do George Bush, que foi presidente dos Estados Unidos, e avô, né, também do outro Bush, né, que também foi presidente dos Estados Unidos. E lembrando que o filho do Prescott Bush foi diretor da CIA, né, e fez muita coisa quando foi diretor da CIA. Né, tem aqui também golpes de Estados, né, assassinatos, etc. A família Harriman e Prescott Bush levaram a cabo, né, arranjos em Wall Street para que, através de e outro nome conhecido, o Sr. Thyssen, né, os empresários Franz Thyssen e Friedrich Frisch, dois grandes amigos de Himmler, né, e de Adolf Hitler, né, conseguissem recursos para o financiamento da Alemanha nazista, e permitindo que Hitler tivesse acesso ao crédito internacional, sem o que eles não teriam conseguido o dinheiro necessário para pagar as importações de que a Alemanha necessitava para o desenvolvimento de armamentos, né, com o fim de começar a guerra. E aí, então, tem muitas informações que são, por exemplo, os Harriman, Prescott Bush e o George Walker, né, não só estabeleceram laços com Hitler, como também com Mussolini. E Hitler, através de uma associação com a empresa alemã, que é o German Steel, né, aço alemão, entre muitos outros materiais, especificamente 50% do aço para criar o material bélico do Terceiro Reich. E aí vai. Cita o nome das empresas, etc. Tem um outro livro aqui que mostra... isso eu vou ter que pegar para vocês. Mas ele não está aqui na biblioteca, aqui, não. Ele está em outro lugar. Depois eu vou pegar para vocês para mostrar, né, como que o que foi feito na América Latina, né, por várias empresas e igrejas. Isso é interessante. Tem igrejas financiadas pelo Pentágono, são igrejas neopentecostais, na década de 60, 70, até os dias de hoje, derrubando governos, como, por exemplo, o golpe que foi dado na Bolívia no início do ano, derrubando o governo Evo Morales, onde participou do golpe um empresário, magnata norte-americano, a Tesla, né? E algumas igrejas neopentecostais vinculadas ao Pentágono. É interessante, e aí, mais uma vez, lembrando, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, mais uma vez, com onde a gente busca as informações, né, e eu procuro tomar esse cuidado. Eu estou na academia, né, há 30 anos como pesquisador, né, conheço várias universidades no mundo afora e vou buscar sempre as informações em meio a pesquisadores, historiadores, juristas, filósofos, né, estudiosos de mais diversos campos, que são respeitados no seu campo, são pesquisadores de grandes universidades, que têm um nome, né, a zelar e que fazem pesquisas com base em documentos, né, na construção da história, né, e a gente tem sido, né, fácil identificar aqueles, né, professores, infelizmente, né, e alguns pesquisadores que mentem, né, que distorcem propositalmente a história, né, ou que encobrem propositalmente a história. Então, é muito importante, né, a gente prestar atenção nisso, né, e procurar se informar, então, em sites
de universidades sérias no Brasil e no exterior. Aqui vai um outro livro, um outro pesquisador, esse é um pesquisador francês, conhecidíssimo, reconhecidíssimo, né, que é o Jacques Semelin, né, o Jacques, está dando para vocês verem, né, Sim, o Jacques purificar Semelin, e destruir, né? o livro chama Purificar e Destruir, é da editora Diffel, né, esse livro também, ele fala dos grandes massacres, né, no mundo, e aqui ele faz um estudo mais aprofundado, né, dos massacres realizados pelo nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. Foram aí só de judeus, 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas, além de milhões, né, de eslavos, né, os habitantes do leste europeu, né, na antiga União Soviética, foram 23 milhões de pessoas assassinadas pelos nazistas. Quando eles entravam nas cidades, né, da Rússia, né, nas pequenas cidades da Rússia, à medida que eles iam avançando em direção a Moscou, né, eles chegavam na cidade, né, e matavam toda a população da cidade. Né, colocavam a população da cidade ou dentro de uma igreja, ou dentro de um estábulo, ou dentro de algum lugar, tacava fogo, matava todo mundo, destruía as plantações e seguia, né, em direção a Moscou. Só de soviéticos foram 23 milhões de soviéticos assassinados pelos nazistas. Né, ao todo, né, na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 50 milhões de pessoas mortas nesse conflito. E aqui, esse livro, Purificar e Destruir, ele traz o subtítulo dele, não sei se deu para vocês lerem, né, Usos Políticos dos Massacres e dos Genocídios. Ele estuda o caso do genocídio na Segunda Guerra Mundial, perpetrado pelos nazistas, né, principalmente, e traz também o caso de Ruanda, né, na África, que tem um filme muito conhecido, né, Hotel Ruanda, tem mais de um filme sobre esse genocídio, que é gerado pela colonização europeia, né, ali pela colonização belga e francesa, que divide as populações, jogam um contra os outros, né, é uma forma de chegar ao poder, de tomar o poder e de manter o poder, né? Isso foi feito muito no processo colonial, no mundo inteiro, né? Mas muito isso na África, e também menciona o genocídio na Guerra da Iugoslávia, que foi, a Iugoslávia, lembrando, foi um Estado criado pós Segunda Guerra Mundial. Ele vem lá do Reino da Sérvia e da Croácia. O Reino da Sérvia e da Croácia, na década de 1920, foi um dos primeiros estados sociais, com constituições sociais. Depois, a resistência à Segunda Guerra Mundial, né, a gente já comentou isso, os partisãs, né, eram principalmente operários, trabalhadores vinculados ao Partido Comunista, ao Partido Socialista, que resistem à ocupação nazista. Né, e terminando a guerra, né, esses partisãs, esses resistentes jugoslavos que lutaram contra o fascismo e o nazismo na Iugoslávia, eles vão assumir o poder na Sérvia, na Croácia, naquela região, né, criando um novo Estado, que é o Estado da Iugoslávia, né, que depois foi totalmente destruído, fragmentado, né, na Guerra Fria, né, ou seja, nos conflitos externos entre Estados Unidos e União Soviética. A Iugoslávia se constitui um Estado socialista, autogestionário, né, interessantíssimo. Eu estudo a Iugoslávia, olha, desde a adolescência. Eu sempre fui apaixonado com o modelo iugoslavo, que é um modelo de autogestão, né? Ou seja, todo o povo gere a própria economia, ou seja, os trabalhadores das empresas que são donos das empresas. Não é o Estado nem um empresário, né? Não é nem privado nem estatal, mas tudo é da população. Então, quem trabalha naquela empresa, naquele comércio, que é dono daquela empresa, daquele comércio. Era muito bonito o sistema, né, iugoslavo, dentro de uma federação, que é uma federação com autogestão, né, da economia por todas as pessoas, por todos os trabalhadores. E constituiu-se a Iugoslávia, que era formada por vários grupos étnicos, né, com idiomas diferentes.
Estava ali a Eslovênia, né? Estava a Croácia, a Sérvia, Montenegro, né? E com a guerra da Iugoslávia, né? Que foi uma guerra provocada de fora, né? Aí, com a intervenção da CIA, dos Estados Unidos, lembrando que a Iugoslávia não se alinhava nem a Moscou, nem a Washington. Então, ela ficou ali no meio, né? E acaba, então, de uma forma trágica. E ali, então, né? Nesse conflito interno violentíssimo, né? Bósnia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, né? Esses povos entram, né, em conflito, incentivados, né, de fora, e ali você tem de novo, né, campos de concentração, extrema violência, uma violência nacionalista também, de natureza nazi-fascista, e que leva à morte muitas pessoas. Esse livro, então, ele faz um estudo, né, desses três grandes genocídios, né, e aqui ele mostra, né, nesse livro Purificar e Destruir, editora de Fel, do Jacques Semelan, né, escreve Jacques Semelan, aí, Purificar e Destruir, ele mostra, por exemplo, qual foi o caminho, né, trilhado pelos nazistas, né, até chegar ao extermínio em massa, né, a destruição e o extermínio de pessoas em massa. E aí ele mostra o início, né, desse jogo político, né, na ascensão do nazismo. E aí o primeiro elemento que a gente tem, né, é um elemento que marca muito a nossa política ainda hoje, a ideia da democracia representativa. Lembro a vocês que existem várias formas de democracia, né, a democracia direta, né, que os gregos lá atrás faziam, que a gente encontra ainda, né, algumas manifestações de democracia direta, né, por exemplo, no interior da Suíça, em pequenininhas cidades, né, onde a população se reúne em praças públicas, o chamado Landsgemeinden, né, também vou escrever aqui para vocês, né, o Landsgemeinden, onde a população dessas cidades, né, elas se reúnem, discutem os problemas da cidade, etc., diretamente, né, sem representantes, né, mas isso hoje é mais... são exemplos, né, curiosos em determinadas cidades bem pequenas que a gente encontra, né, por exemplo, no interior da Suíça. Mecanismo de democracia semidireta, né, onde, então, há uma consulta feita à população, né, por meio de um plebiscito ou de um referendo, e ela é chamada uma democracia semidireta, né, por quê? Porque você, né, faz uma consulta direta à população, né, um plebiscito, então o Estado, não, o governo, o legislativo faz uma consulta à população sobre um determinado conteúdo de uma lei. Né? E aí a população se manifesta sobre aquela lei, a favor ou contra. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um plebiscito sobre o parlamentarismo, né, o presidencialismo, se nós queríamos parlamentarismo ou presidencialismo, se nós queríamos, né, república ou monarquia. Então, o plebiscito é uma consulta anterior, né, a uma tomada de decisão. A população brasileira, né, isso foi em 1993, né, disse que queríamos uma república presidencial, ou seja, continuar com o que nós já tínhamos, né, e aí, então, esse plebiscito, essa consulta, né, que antecede uma mudança legislativa ou uma mudança constitucional, ela é respeitada, ela tem que ser respeitada pelo parlamento. E aí, se a população, por exemplo, tivesse escolhido uma monarquia e o parlamentarismo, né, o parlamento, mesmo não concordando com isso, teria obrigatoriamente que respeitar a consulta popular, é um plebiscito vinculante, né? Existem plebiscitos não vinculantes, mas é uma mera consulta, né? É um plebiscito vinculante, onde então o parlamento faz essa modificação. E um referendo, ele ocorre após, ou seja, o parlamento faz uma lei, faz uma mudança na Constituição e ouve a população. Né? Então, isso é um referendo popular. O plebiscito é antes, o referendo é depois. E isso caracteriza a democracia semidireta. Existem ainda outros mecanismos, né? Democracia consensual, democracia plebiscitária, democracia... a democracia representativa, né? Que é um modelo de democracia que se expandiu para o mundo inteiro. Edmar levantou a mão aí, pode falar, Edmar.
Oi, Edmara? Não, acho que ela levantou a mão sem querer também. Ah, oi. Oi, pode falar. Ah, tá. Não, não apareceu, não. Fala aí, quem sabe aparece. Dá um oi pra gente aí. Não, não, não. Bom, vamos. Professor, Oi, diga. professor, eu gostaria só Diga, Marcelo. de voltar num ponto, eu gostaria só de voltar num ponto, é porque eu fiquei com medo de atrapalhar o senhor, mas não é sobre a questão das democracias, não. É porque é o seguinte, dá para a gente entender que o modo como o capitalismo se operou ali na época do nazismo, fascismo, né? A gente pode entender que aquilo dali foi o ápice do capitalismo conservador? Eu acho que o ápice do capitalismo conservador é agora. É isso que eu ia perguntar também. Ele, naquele momento, você tem assim, um papel importante. No século XIX, quando então o capitalismo conservador começa a minar as bases do capitalismo liberal, né? Há um momento de reação, Primeira Guerra Mundial, né? E aí a construção dos Estados sociais, dos Estados socialistas, né? O capitalismo conservador reage por meio desses instrumentos totalitários, né? Depois, o nazismo e o fascismo é derrotado, mas o capitalismo conservador não é derrotado. Né? Isso que... E ele continua influenciando. Quer dizer, vamos entender esse processo que é muito importante. Né? Muito importante essa sua pergunta. Né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Você tem um mundo... Surge um mundo que é um mundo bipolar. Surge, então, aquela grande potência anterior, ou as grandes potências coloniais, imperiais anteriores, né, França, Inglaterra, estavam extremamente abaladas, né, porque foram, no caso da França, foi invadida, várias cidades destruídas, no caso da Inglaterra, a indústria bombardeada também, a Inglaterra foi muito bombardeada pelas tropas alemãs. Então, é um momento de crise econômica e não só isso. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, a guerra não para. Né? Na verdade, a guerra nunca parou. Mas a guerra não para ali porque continuam as guerras coloniais. Então, a Inglaterra, que tinha saído da Segunda Guerra Mundial num esforço de guerra contra os nazistas, agora enfrenta guerras coloniais, né, nas suas colônias. A França também. Né? O caso francês é o caso do Vietnã. Né? As tropas francesas estavam como tropas coloniais no Vietnã. Termina a guerra, a França foi ocupada, mas a França mantinha colônias na África, na Ásia, etc. E começam essas guerras coloniais contra a França. Bom, então você continua ali. O que acontece? Há um esforço de reconstrução. Só que toda a Europa Oriental, né? Então, se vocês pegarem ali um mapa mundi, né? Vocês têm ali a Rússia, o antigo Império Russo, que constitui a União Soviética. Então, é como se houvesse... Né, depois consulta ali para vocês enxergarem isso melhor. Né, você tem a Rússia, e aí tem uma faixa de terra, uma faixa enorme, né, que são estados que fazem fronteira com a Rússia, né, na Europa e até a Ásia, né, Oriente Médio ali, a Ásia. Né? Então, isso é a União Soviética. Ou seja, até para você entender a política contemporânea, o que está acontecendo hoje na Ucrânia, na Bielorrússia, a gente precisa entender isso. Então, você vai pegar ali, fronteira com a Rússia, né? Você tem a Polônia, que é libertada. Né? A Polônia ela é invadida de um lado pelas tropas de Stalin e de outro lado pelas tropas de Hitler. Né? De um lado a União Soviética, do outro lado a Alemanha nazista. Né? E quando termina a guerra, os nazistas derrotados, a Polônia cai na área de influência de Moscou, soviética. Aí depois você vai pegar ali outros estados, Tchecoslováquia, né? Que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia, Hungria,
Bulgária, né, Bielorrússia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, né, ao total, são Letônia, Estônia, Lituânia, mais... Então, no total, são 15 repúblicas soviéticas. A principal, a maior delas, é a República Federativa Russa, né? É a República Soviética Federal da Rússia. E você tem, além da Rússia, mais 14 repúblicas. Essas repúblicas fazem uma espécie de um anel de proteção assim, em torno da Rússia. Depois, né, dessas repúblicas, Bielorrússia, Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, Azerbaijão, Turcomenistão, Armênia, Quirguízia, né, 14 repúblicas que estão ali na fronteira com a Rússia, que constituem o Império Russo, vêm os estados do leste europeu, né, então a segunda camada de estados, vêm os estados do leste europeu, né, que vão ser liberados pelo Exército Vermelho, pelo Exército Russo, do jugo nazifascista. Então, o exército russo expulsa os nazistas, né, e entrega o poder nesses estados aos partisãos, aos comunistas. Óbvio, como no outro lado, os Estados Unidos vão entregar o poder aos aliados dos Estados Unidos. Então, ali é que vem essa segunda faixa. Então, a primeira faixa está lá, essas repúblicas soviéticas, a segunda que vem, Polônia, República a Tchecoslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, a Albânia, para os estados socialistas, que vão se transformar socialistas após a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem, nesse momento, uma expansão, né, grande do Império Russo, né, que vai ser o Império Soviético, né, que não só agora mantém a Bielorrússia, Geórgia, a Ucrânia, os Azerbaijão, Turcomenistão, Armênia, Quirguízia, etc., mas também agora tem no seu campo de influência, com a aliança militar, o chamado Pacto de Varsóvia, né, também como uma outra região de proteção, né, à Rússia, né, e a Moscou, a capital do Império. Do outro lado, na Europa Ocidental, os Estados Unidos, à medida que as tropas norte-americanas vão chegando e liberando, né, os estados da Europa ocidental do jugo nazi-fascista, esses estados vão, então, sendo entregue, o poder vai sendo entregue para os aliados dos Estados Unidos. Então, a gente tem o início da construção desse mundo bipolar, né, com dois grandes impérios. Esses impérios vão continuar, né, aí brigando em território dos outros, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, né, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, as guerras de libertação, na América Central, El Salvador, Guatemala, Honduras, né, antes Cuba, né, em 59, a Revolução Chinesa em 49. Né, então, você tem aí uma expansão, né, do mundo socialista e uma expansão do mundo capitalista, né, um liderado pelos Estados Unidos, o outro liderado pela União Soviética. Importante lembrar, nesse momento, né, que você tem, então, dois grandes sistemas econômicos. Então, uma coisa é o sistema econômico, outra coisa é o regime político que está por trás desse sistema econômico. Então, nós vamos encontrar, né, atrás desses dois campos de luta econômica, que é, de um lado, o capitalismo, Estados Unidos, do outro lado, o socialismo, União Soviética, países que vão ser, né, que vão ter regimes políticos diferentes. Então, você vai ter, tanto no capitalismo como no socialismo, regimes totalitários. Qual que é o totalitarismo do capitalismo? Né? É o hitlerismo, Mussolini, ou seja, é o nazismo, é o fascismo. Qual que é o totalitarismo do socialismo? É o período stalinista, é Stalin. Além disso, você tem democracias socialistas e democracias liberais. Democracias sociais, ou sociais democráticas, que está no campo do capitalismo, democracias liberais, e no campo do socialismo, democracias socialistas. E tem ainda ditaduras patrocinadas pelos dois impérios. Ditaduras, então, de inspiração socialista, ditaduras de inspiração capitalista, de economia socialista ou economia capitalista. Então, é uma coisa que é muito importante a gente separar, né? Obviamente, a gente vai separar, mas depois essas coisas, na realidade, se misturam todas. Mas primeiro a gente tem que entender o processo. Então, você tem dois grandes sistemas econômicos em conflito, né? Um que defende a propriedade privada e outro que defende a propriedade coletiva e estatal. Né? Esses dois grandes sistemas econômicos em conflito, né? E
esses dois sistemas econômicos convivendo com todos os dois, com ditaduras, com democracias e com regimes totalitários. Bom, termina do lado onde que estão os conservadores? Os conservadores estão do lado do capitalismo, né? Então, aqui você tem, do lado do socialismo, né, como eu disse, o stalinismo, a radicalidade stalinista, vários crimes e violências cometidas, né, algumas democracias socialistas e algumas ditaduras socialistas. Do lado de cá, os conservadores, né, que patrocinam ditaduras e que patrocinam regimes totalitários, do lado do capitalismo, né, são eles que estão no poder hoje, são eles que mandam no mundo hoje, né, então é o auge deles, né? Só que eles começam, né, E os liberais? Os liberais, eles são um campo que está no meio disso aí. Tanto que você tem liberais de esquerda, liberais de direita, né, liberais de centro. Vamos botar e vamos imaginar um grande centro liberal, né? Então, um liberal de verdade, ele não apoia nenhuma ditadura, né? Um liberal de verdade não apoia nenhum sistema totalitário, tá? Então, os liberais ficam aí, né, às vezes fazem aliança com os socialistas, às vezes fazem aliança com os conservadores, né, eles estão aí nesse grande centro. Lembrando uma coisa, né, o que se diz, as pessoas que se dizem liberais no Brasil não são liberais, porque eles não têm a menor ideia do que é o liberalismo hoje, tá? Então, na verdade, os liberais brasileiros são conservadores, né? Você pegar aí esse povo do Partido Novo, etc., eles estão reeditando o século XIX. É muito atrasado, né? É o voto censitário. Para você fazer partido, você tem que ter dinheiro. Para você se candidatar, você tem que pagar. Isso é século XIX, né? Isso é conservadorismo. Então, no Brasil, né, não existem liberais como existem nos Estados Unidos, né? Os caras aqui, né, precisavam, né, talvez você pode até ter pessoas com intenções de serem liberais, mas não sabem, né? E o liberalismo é um pacote completo, né? Então, o liberalismo, você é liberal nos costumes, é liberal na sociedade, é liberal na economia, né? Então, não tem esse negócio economicamente liberal e conservador nos costumes. Isso é mentira, porque esses caras não sabem o que é, né, ser liberal, inclusive na economia. A economia liberal é a economia de pequenas empresas, de livre iniciativa, livre concorrência, etc. Não tem nada com as mega empresas, com as grandes corporações, que são conservadoras. Bom, e aí então a gente chega a um problema no pós-Segunda Guerra Mundial. Qual é? Olha, quem participa, quem luta, quem pega em arma, principalmente contra o nazismo e o fascismo, contra os conservadores capitalistas, são os socialistas e os comunistas. Então, quando Moscou, o Exército Vermelho, vai liberando o leste europeu da invasão nazi-fascista, ele vai entregando o poder àquela resistência, aos partisãos, como aconteceu na Iugoslávia também, com Tito e com vários outros. E esses aí, então, vão construindo, né, sistemas de economia socialista, né, e de democracia socialista, ou de autoritarismo socialista, ou de, enfim. Mas você tem variações disso, democracias socialistas, né, ou regimes autoritários socialistas, etc. Do lado norte-americano, o que tem? Na Europa Ocidental, você tem ainda regimes fascistas, que os Estados Unidos não vai mexer com eles, porque eles são uma reserva importante para o interesse do capital. Então, a Espanha é fascista, né, e que vai sobreviver, né, é fascista até a década de 1970. A Grécia vai ter uma ditadura fascista dos coronéis gregos, com apoio norte-americano, né, com medo da expansão do socialismo para lá. A Turquia, né, vai ter um regime nacionalista e também autoritário com apoio norte-americano. Portugal vai ter um regime fascista até a década de 1970, a Revolução dos Cravos em 74, com apoio norte-americano também. Então, do lado de cá, os Estados Unidos apoiam as ditaduras fascistas, né, de extrema-direita, ou ditaduras de direita, como, por exemplo, os Estados Unidos patrocinam a ditadura no Brasil, na Argentina, no Uruguai, né, em vários outros estados da África e da América Latina. Então, agora, você tem ali a vitrine do mundo, que é a Europa. Né? Na Europa do Sul, né, como eu disse, Espanha, Portugal e Grécia estão com regimes fascistas. Mas você tem a Europa lá, França,
Alemanha, Reino Unido, que é liberal, né? Então, o que os Estados Unidos vai fazer com isso? Olha só que interessante o dilema, né? Para a União Soviética, eles entregam poder para os caras que resistiram ao nazismo e ao fascismo. No caso dos Estados Unidos, quem resistiu ao nazismo e ao fascismo na França? Né? Liberais, socialistas e comunistas franceses. Né? A resistência francesa era a resistência de socialistas. A resistência dentro da Alemanha contra o fascismo, ou seja, quem que tentou matar Hitler, quem que resistiu ao fascismo e que foram mortos, etc., são socialistas, são comunistas e liberais. Né? Na Inglaterra, majoritariamente, né, liberais também, mas a esquerda inglesa também, né, resiste ao fascismo e ao nazismo. Mas, então, e aí os Estados Unidos, olha, para que eu vou entregar o poder na França? Eu não vou entregar o poder na França para os caras que resistiram ao nazismo e à ocupação nazista na França, porque esses caras são socialistas e comunistas. Eles vão se aproximar da União Soviética e aí, então, a gente perde espaço. Então, eu vou entregar o poder, né, para aqueles que assumem um compromisso dentro de uma lógica da democracia representativa, mas você tem um outro problema. Né? E aí a CIA vai fazer várias intervenções para evitar, toda vez que, por exemplo, em Roma teve, né, prefeitos comunistas, né? E toda vez que ia ter um primeiro-ministro comunista ou socialista, vinha a CIA e fraudava a eleição, dava um golpe escondido, etc., afastava esses caras do poder. Né? Isso é a Guerra Fria, que vai tomar conta do pós-Segunda Guerra Mundial, né, e continuar até o fim da União Soviética, em 1989, 1990. Mas você tem ali, então, um outro problema. Né? Quem são as pessoas? Porque logo depois que termina a guerra, os alemães, os franceses, os italianos, eles começam a reconstruir o seu país, por conta própria. Só que aí os Estados Unidos chegam, né? Assim como do outro lado a União Soviética faz a mesma coisa, né? Eles assumem esse processo de reconstrução. Ou seja, assumem as rédeas do processo de reconstrução. Então, eles não vão deixar que a Alemanha seja reconstruída livremente pelos alemães. Não, a Alemanha vai ser ocupada, né? E até hoje você tem tropas de ocupação norte-americana na Alemanha. Vocês devem estar acompanhando o drama hoje, né? Porque o Trump ele está fechando bases norte-americanas na Alemanha. E a Alemanha não quer que feche. Por quê? Porque essas bases estão instaladas, são milhares de soldados norte-americanos, alguns já foram removidos da Alemanha, né? Mas milhares de soldados norte-americanos que instalaram bases em cidades alemãs de médio e pequeno porte, que sobrevivem economicamente por causa da base militar norte-americana. Então, os alemães não querem que os americanos vão embora, porque eles consomem, eles ativam a economia do local, e vão ser dezenas de milhares de tropas norte-americanas que vão ser retiradas, algumas já foram retiradas. Então, a Alemanha é ocupada até hoje. Até muito pouco tempo atrás, eu tive estudando na Alemanha, isso foi na década de 1990. Era muito comum, eu estive na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental ela já tinha acabado naquela Alemanha socialista, né, com a queda do muro, aí em 1989, 1990, né, a unificação alemã, já tinha unificação alemã, mas ainda se via claramente as duas Alemanhas, com arquitetura diferente, com funcionamento diferente, etc. Isso ainda era muito, muito visível, né? E era muito comum você ver tropas inglesas, francesas e norte-americanas andando nas rodovias, né, jipes da França. Mas depois foi retirado, né, as tropas soviéticas saíram da Alemanha Oriental, da Alemanha socialista, e as tropas francesas e inglesas saíram da Alemanha capitalista, mas as tropas norte-americanas permanecem até hoje. Então, os norte-americanos assumem esse processo de reconstrução. E eles precisam de pessoas que saibam fazer capitalismo. Olha aí que interessante essa questão. Quem é que sabe fazer capitalismo na Alemanha? Quem é que sabe fazer capitalismo na França? Quem são os grandes proprietários, né? Esses grandes proprietários são justamente os conservadores que apoiaram o fascismo e o nazismo. O senhor Thyssen, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, Mercedes-Benz, Volkswagen, Bayern, né, o senhor Maserati, o senhor Bugatti, o senhor Ferrari, a Fiat, o senhor Olivetti,
né, as grandes empresários franceses, né, os grandes empresários ingleses. Esses caras conservadores, o que os Estados Unidos vão fazer? Falaram, olha, né, vocês apoiaram o nazismo, vocês estão perdoados, não apoiem mais, agora a gente vai fazer uma aliança. Né? E aí é muito interessante, porque você vê o conflito. Vamos voltar de novo e vamos montar esse quebra-cabeça na cabeça da gente, que é fácil, porque a gente tem provas que estão... Se a gente sair na rua agora, com máscara e com todo cuidado, vocês vão ver as provas do que eu estou falando. Você tem um conflito entre 6 grandes economias capitalistas ali. Né? Lembra que eu falei em 1910? Olha só, as grandes economias que foram deixadas de lado na repartição do mundo, né, no pós-Primeira Guerra Mundial, elas vão à Segunda Guerra Mundial atrás desse espaço, financiadas, apoiadas pelo capital conservador. Atrás de quê? Atrás de territórios para exploração de mão de obra, para exploração de recursos naturais, para abastecer suas empresas. A Alemanha, o Japão e a Itália, estados recém-criados, com o nacionalismo recém-inventado, com grandes empresas poderosas que precisam de colônias, precisam de espaço para exploração de recursos naturais. Do outro lado, né, você tem já 3 estados capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, que já conquistaram o mundo inteiro, que invadiram o mundo inteiro, e que têm, portanto, territórios para exploração de mão de obra, para exploração de recursos naturais, para mercado consumidor. Está claro isso? Isso é muito claro, né? Isso aí é fácil de entender e fácil de ver, né, no mundo nesse período. Entram em conflito. Os conservadores do lado de cá, do lado dos Estados Unidos, França, Inglaterra, apoiam os conservadores do lado de cá. Eles fazem um jogo duplo. Né? Vamos lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos só entram na guerra quando? Vocês sabem disso. A guerra começa em 1939. Aliados norte-americanos foram atacados. A Inglaterra foi atacada, a Polônia foi atacada, né? A Tchecoslováquia foi atacada, a Holanda foi atacada, a Bélgica foi atacada, e os Estados Unidos não faz nada. Por quê? Porque os Estados Unidos estão divididos. Né? Você pega Detroit, por exemplo, as grandes empresas montadoras, as grandes empresas automobilísticas, General Motors e Ford. Henry Ford, ele é antissemita, ele é pró-Hitler. Ele vai investir na Alemanha nazista a partir de 1934. A General Motors é conservadora, ela vai investir na Alemanha nazista a partir de 1934. Enquanto o capital de Manhattan, parte do capital de Manhattan, né, é o capital judeu e capital da Califórnia, da indústria de informação, da indústria cinematográfica, também é capital judeu. Esse capital pressiona o governo dos Estados Unidos a entrar na guerra apoiando a Inglaterra contra a Alemanha. Já o capital, indústria automobilística, né, General Motors, Ford, apoia Hitler e não quer que, então, os Estados Unidos entrem na guerra contra Hitler, porque eles têm investimentos na Alemanha. Olha que interessante. Então, quando termina a guerra, aí você tem coisas muito, muito interessantes. Primeiro, o bombardeio norte-americano, né, os bombardeios aliados, né, então, são principalmente aviões norte-americanos e ingleses, né, os bombardeios aliados, né, destroem Berlim, destroem Dresden, eu estive em Dresden na década de 90. Dresden estava ainda em reconstrução. Dresden foi toda destruída. O bombardeio que os aliados fazem em Dresden, olha só o grau de vingança, né? Tá todo mundo com ódio, com sangue nos olhos. Eles bombardearam quarteirão, eles pegaram uma linha assim de quarteirões, quarteirão por quarteirão. Não sobrou nenhuma casa em pé em Dresden pelos bombardeios norte-americanos e ingleses. Assim como depois também o bombardeio de Berlim, etc. Então, cidades inteiras foram destruídas. E agora, então, os Estados Unidos começam essa reconstrução disso. Ele vai, então, chegar para esses caras conservadores que estão nesse campo aqui, está do lado de cá, e falar, olha, vocês estão perdoados, agora nós vamos atuar de forma conjunta, né, para a reconstrução de um sistema capitalista, para barrar a expansão do socialismo. Então, imediatamente pós-guerra, a União Soviética, que era aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos,
né? Você tem até encontros de alta, onde está lá Stalin, Roosevelt, Churchill, né? Esses aliados terminam a guerra e imediatamente eles se contrapõem. Por quê? Porque eles defendem sistemas econômicos que são opostos. Desse lado aqui você tem a propriedade privada, os meios de produção, a ideia do capitalismo, e desse aqui você tem a propriedade estatal ou coletiva dos meios de produção, né? A ideia do comunismo, do socialismo, né? Que visa chegar ao comunismo, a gente já trabalha esse conceito. A ideia do socialismo aqui, né? A economia socialista, fundada em teorias econômicas, marxistas, etc. Então, eles são essencialmente inimigos, né? Um tem que acabar com o outro. Um quer acabar com o outro. E um precisa acabar com o outro. São dois projetos globais de mundo, né? Projeto capitalista. Então, o que acontece? Esses conservadores, contra os quais os liberais daqui lutaram e os socialistas e comunistas lutaram, né? Agora, eles se aliam desse lado aqui. Então, essas empresas são recuperadas e esses caras que financiaram nazistas participam dessa recuperação das suas próprias empresas e do seu próprio lado da história lá, nesses estados que mantêm a economia capitalista na Europa Ocidental. E aí, gente, para a gente confirmar o que eu estou falando aqui, basta vocês saírem no meio da rua. Quando vocês saírem no meio da rua, vocês vão ver o quê? Vão ver um monte de motocicleta Yamaha, Suzuki, vão ver ônibus Mercedes-Benz, carros Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, caminhões Volkswagen, carros Volkswagen, né? Todos eles apoiaram Hitler. Todos estão aí. Eles mandam no mundo hoje. O capital, né, que financiou... Por isso que esse livro aqui tem esse título lá, Hitler ganhou a guerra. Não foi Hitler nem os nazistas que ganharam a guerra. Mas os caras que patrocinaram Hitler ganharam a guerra. Professor, qual é o nome? Eu não estou enxergando. Hitler ganhou a guerra. Hitler ganhou a guerra. Esses vão encontrar isso também. Bom, isso aí é fartamente documentado, tem muito livro, né, sobre isso. Então, esses caras, são eles que mandam no mundo hoje. O senhor Toshiba, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki, né, o senhor Ford, não mais o senhor Ford, já morreu tem muito tempo, mas estou falando assim, os seus descendentes, né, as empresas que eles criaram, as empresas que suas famílias mantêm até hoje, que foram os caras que financiaram o nazifascismo. Então, o que a gente pode entender nesse processo, do lado de cá, é que houve um conflito interno no mundo capitalista, né, que envolve o mundo, a União Soviética, o mundo socialista, que vai lutar do lado dos liberais contra os fascistas, os conservadores, mas depois, né, esse mundo socialista se coloca, né, contrário ao mundo capitalista, os dois não batem, não vão funcionar, né, e os dois têm projetos globais, então os dois começam um conflito, e desse lado aqui, então, uma aliança, né, entre liberais e conservadores. Os liberais, de vez em quando, escapam para cá, para lá. Né? Como eu disse, a expressão liberal ela tem um significado muito amplo. Né? E nos Estados Unidos, quando você fala que o fulano é liberal, hoje em dia, você está falando que é um cara de esquerda. Né? Mas não é a esquerda estatista europeia, por exemplo, ou parte da esquerda que é estatista europeia. Então, gente, está dando para entender o processo? Porque eu toda vez eu fico aflito com isso, porque esses termos, essas terminologias, elas encobrem muitas nuances, muitos detalhes. Né? Então, para a gente entender esse processo, a gente tem que ir com calma. Então, então, que bom que eu estou conseguindo ser claro. Não vamos perder a dimensão dessa complexidade, dessas nuances. As coisas, quando a gente faz um discurso assim, parece que as coisas são compactas, que a cabeça das pessoas é compacta, que o sujeito é um liberal, então ele é um liberal a vida inteira, o resto da vida. O que é ser liberal? Não é assim. Né? As coisas são complexas, as pessoas mudam, a sociedade muda, as complexidades, mas o fato é que esses conservadores que financiaram os nazistas, eles é que mandam hoje no mundo. Então, a pergunta do Marcelo, né, que se estendeu aí bastante, ela vai nos revelar isso. Né? Qual é o auge do conservadorismo? A gente pode dizer
é mais ou menos, gente, que a gente pode entender também um pouco essa ideia, é como se o fascismo e o nazismo fosse um plano C, um plano de reserva toda vez que o capital está ameaçado. Olha, quando o capital não está ameaçado, bom, liberalismo, vai, que lindo, direitos humanos, respeita isso, direitos trabalhistas, que lindo, que é capitalismo social, pará, pará, pará. Aí as pessoas, né, que trabalham, que não são os donos do capital, começam a ganhar direitos demais, começam a se empoderar demais, começam a ameaçar o poder do capital, então aí eles já começam a rodar, mostrar os dentes, aí tira os direitos trabalhistas, tira os direitos previdenciários e, em último estágio, chama os fascistas e os nazistas, que é o que eles fizeram agora. Eles chamaram os nazistas e os fascistas. Há claramente hoje nos Estados Unidos um conflito entre dois grandes grupos capitalistas. O conflito interno norte-americano não é uma esquerda, né, contra a direita, não. Ali você tem um conflito entre um capital financeiro globalizado, neoliberal, chefiado pelos democratas, Bill Clinton, né, a esposa do Bill Clinton, o Obama, né, que são o Obama não chega nem... O Bernie Sanders é um liberal de esquerda. O Obama não é um liberal de esquerda, é um liberal social, assim, um liberal com alguma sensibilidade, alguma preocupação com saúde pública, etc. Um liberal social, né? O Bernie Sanders é mais à esquerda que o Obama. Mas ele tem a Hillary Clinton, que é de direita, mas a direita do mercado financeiro, global, etc., que é contra aquela direita, né, industrial, de discurso de herança fascista, mas bastante contraditório, né, que representa o Trump. Então, que é o capitalismo conservador, professor? Que seria o capitalismo conservador, sim. Mas o capitalismo conservador, hoje, ele está por trás tanto da Hillary Clinton, né, como do Trump. Do Trump. Só que eles têm... Um é o capitalismo conservador financeiro, o grande capital financeiro, que não quer fronteiras e que se espalha para o mundo inteiro. Né? É muito perfil dos democratas conservadores, né? Que também vocês devem estar acompanhando na imprensa, né? O Partido Democrata e o Partido Republicano são dois... Na verdade, eles não são, tecnicamente, partidos políticos com programas ideológicos bem definidos. Os dois são de direita, os dois são majoritariamente conservadores, mas os dois entram em conflito com relação às táticas, às estratégias de dominação, né, e a grupos que eles representam. Então, os democratas estão mais aí no grupo do capital financeiro, né, sem fronteira, que se movimenta por todo mundo, né, e o outro grupo, né, pelo capital industrial, né, que quer voltar aos Estados Unidos, né, que saiu pelo mundo afora, etc., mas quer voltar aos Estados Unidos, apoiado por uma classe média branca, né, norte-americana. Então, esse tem esse viés racista, esse viés fascista, né, que está presente. Mas é óbvio que o Trump não cabe dentro do conceito de fascismo ou nazismo da década de 1920, 1930. Mas ele herda algumas coisas, como o discurso racista, como o discurso da superioridade branca, ele herda da superioridade branca, ele defende isso. Né? O pai dele é da Ku Klux Klan, né? Ele é financiado, ele representa o grande capital, ele é também o grande capital norte-americano. Então, muito aí dessa herança fascista, nazista, né? Racista, e com tudo o que vem junto com isso. Então, há um conflito interno que vai se expressar agora nessas eleições de 3 de novembro. Né? E há apostas externas. Né? Por exemplo, hoje, a Rússia aposta na reeleição de Trump. Por que a Rússia... Olha só, mas o Trump não está ameaçando a Rússia, ameaçando com guerra, mandando jatos lá perto. Né? O cara não é um... Mas é isso que a Rússia quer. O Trump é a desmoralização. O Trump é a desmoralização final dos Estados Unidos. Então, ou seja, mais 4 anos de Trump, né, é a perda completa da liderança ocidental dos Estados Unidos.
né? Os Estados Unidos já vem perdendo sua liderança no Ocidente. A Europa cada vez mais desafia, a Europa Ocidental desafia as decisões norte-americanas. O Trump provoca, né, os líderes da Europa Ocidental. E isso interessa ao Império Russo, né? Então, quanto maior a decadência do Império Norte-Americano, e a aposta, né, a leitura que o Putin faz é de que essa decadência vai continuar e vai se aprofundar se tiver mais 4 anos de Trump. Eu também acho. Eu acho que a decadência norte-americana se aprofunda. Só que eu não quero, porque eu não sou russo, eu não quero, né, que Trump seja reeleito, porque é um doido, né? É um fascista, ele é perigoso, e para, de repente, aí, né, essas provocações, né, que estão ocorrendo entre Rússia e Estados Unidos, militares, já vem ocorrendo há alguns meses, não sei se vocês têm acompanhado, são provocações muito perigosas. Outro dia, aviões norte-americanos, aviões chineses também, né, porque agora, vocês devem ter acompanhado isso, há menos de uma semana, né, a Rússia e a China aprofundaram suas relações, fizeram um tratado conjunto de atuar conjuntamente, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico. Então, o mundo está muito tenso. Ali, o Mar da China, o Mar do Japão, né, o Canal de Bering, né, ali aquela região da Ucrânia, né, ali está tenso demais. E aí, então, um fica provocando o outro. Eles mandam um avião americano invadir, chegar perto do espaço aéreo russo, aí chega um avião russo, né, e faz manobras perigosas, perto de um avião norte-americano. Isso está acontecendo todo dia. Né? Por enquanto, é uma brincadeira de provocaçãozinha. Né? Só que vai que numa hora dá errado esse negócio, né? Então, tá... E, obviamente, a gente não sabe o que passa na cabeça desses caras, né? Então, mas, enfim, é o mundo que está aí. E é o que a gente... Então, Marcelo, o auge do conservadorismo é hoje. Esses conservadores hoje, eles perderam qualquer pudor, qualquer vergonha. Eles se declaram abertamente racistas, assim como a gente vê, né, entre nós do Brasil, pessoas que não têm menor pudor, né, em se autodeclararem racistas, homofóbicos, né, violentos, em defender o extermínio, em defender a arma, né, em defender a violência, né, em xingar e agredir, em bater. Né, é isso aí, essa expressão, né, crua, né, e nojenta, né, do conservadorismo fascista, ele está solto aí. Né? Vocês devem estar acompanhando também. Gente, o mundo está pegando fogo, espero que vocês estejam acompanhando. Eu já indiquei para vocês um link que tem jornais do mundo inteiro para vocês lerem. Né? Vou escrever de novo o link aqui. Né? A tentativa, o golpe que foi feito na Bolívia, derrubando um governo popular, indígena, né? Do Evo Morales, né? A influência norte-americana no governo do Equador, né? Fazendo com o governo, que era o governo do Lenin, né? que era um governo que surgiu com um discurso popular, etc., desse uma guinada para a direita, para a defesa dos interesses norte-americanos, né? As insurreições no Chile contra o governo pró-Estados Unidos no Chile, as insurreições que estão acontecendo na Colômbia contra o governo pró-Estados Unidos na Colômbia, né? Os conflitos, e agora, mais recentemente, também foi essa semana, né, a guerra híbrida contra a Argentina, tentando derrubar o governo, que é um governo de centro-esquerda na Argentina, né, mais uma vez os Estados Unidos aí, né, também a guerra híbrida contra o governo do México, que também é um governo de centro-esquerda no México. E mais a guerra híbrida contra a Venezuela, que já vem de muito tempo para cá. Né? Então, os caras perderam, sim, Venezuela tem apoio da Rússia e da China, inclusive tem tropas russas e chinesas e equipamentos russos e chineses dentro da Venezuela, e é por esse motivo que os Estados Unidos não entrou ainda, né? Não invadiu ainda. Né? E ali é barra pesada. Né? Você tem um exército com mais de 2 milhões de pessoas armados hoje pelos russos e pelos chineses. Então, está muito tenso o mundo. Está muito interessante, gente. Né? Mais emocionante que qualquer filme de Hollywood. Vocês não vão encontrar isso hoje nas plataformas, né? Na Netflix, nada disso. Né? Acompanhar o mundo está pegando fogo mesmo. Né? Além disso,
né, o governo brasileiro, que é um governo que se rebaixou, se entregou, abaixou, né, nos níveis que nunca aconteceu no Brasil. O Brasil tem uma tradição nacionalista, um governo que se entrega aos Estados Unidos. Entregam a base. O Brasil nunca tinha tido uma base militar estrangeira no nosso território. Hoje nós temos tropas americanas na base de Alcântara, né, no Maranhão. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. Além da destruição da Amazônia e do Pantanal para investimentos, né, conjuntos, como diz esse sujeito que ocupa a presidência da República no Brasil, né, venham, né, convidando os Estados Unidos para explorar a Amazônia junto, né, com o Brasil, destruindo uma floresta que vai significar... Vocês sabem disso? Estou lendo um livro de... A gente tem que ter... Hoje tem que fazer leituras interdisciplinares. Depois eu pego esse livro e mostro para vocês. Um livro sobre... É um virologista que escreveu, e falando, ele faz uma análise, né, hoje das Big Farms, né, da grande indústria do agronegócio, né, e ele traz, num capítulo do livro, ele demonstrando como que a Amazônia, segundo ele deve ser, ou seja, tem tudo para ser, né, não tem comprovação de que é, mas a Amazônia, pelas suas características, deve ser o maior repositório de vírus do planeta Terra. O que significa isso? Quando a gente destrói o Pantanal, destrói a Amazônia, a gente está liberando, né, animais selvagens, muitos morcegos, por exemplo, que carregam vírus, que vêm para as cidades. Não existe mais o habitat que eles vivem lá. O habitat natural dele foi destruído. Destruíram as florestas. Destrói o Pantanal, destrói o Cerrado, destrói a floresta tropical. Põe fogo em tudo. Os animais que sobrevivem, que saem fugindo do fogo, muitos morrem. Os que sobrevivem, principalmente os que voam, né, os pássaros, e aí vêm as doenças ou os vírus, né, que vêm transmitidos pelas aves, né, como os morcegos, por exemplo, mamíferos, pelos mamíferos, né, como o morcego é um mamífero e uma ave, né, que vem correndo, botou fogo lá, eles vêm para cá. Né? Aqui, outro dia, eu estava comentando, aqui pertinho de casa, tinha assim, uns 4 periquitinhos verdes assim, voando, né? Tinha um outro passarinho com um rabo comprido, lindo, que eu nunca tinha visto por aqui. Eu falei, nossa, que lindo, olha a natureza. Aí você começa a pensar, efetivamente, por que eles estão aqui? Você sabe o que eu nunca tinha visto antes, a gente nunca tinha visto antes, que agora a gente está vendo? Porque estão botando fogo em tudo, porque estão destruindo a natureza. E esses animais que viviam na floresta vêm para as cidades. E vêm para as cidades e carregam, né, doenças, que para eles não são doenças, mas para nós são doenças. Né? Como a influenza, né, a gripe aviária, como o corona, as várias cepas de coronavírus que existem. Essa aí é só uma cepa entre várias outras cepas de coronavírus que existem. É isso que o capital conservador está fazendo. Ou seja, ele está aceleradamente destruindo o mundo. Esse povo é a essência da destruição. É daí que é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente, né, voltar a estudar, e é um outro tema que eu gosto de ler, eu já estudei muito, tem grandes amigos teólogos e gosto de ler muito sobre teologia, né, a gente lê sobre o mal. Né? Isso é a expressão do mal. Né? O fascismo, o nazismo, né, Trump, esses caras estão aí, isso é a expressão do mal. Isso é um mal. Isso é um mal. A gente precisa saber entender o mal. Santo Agostinho, eu já falei isso para vocês, ele fala, o que é o mal? O mal é o vazio, o mal é a ausência. O mal é a ausência de bondade, o mal é a ausência do bem, o mal é a ausência de empatia, o mal é a ausência de compreensão, o mal é a ausência de inteligência, o mal é a ausência de conhecimento, o mal é esse vazio. É o tremendo vazio. Né? É fácil vencer o mal, mas o mal está contaminando os nossos espíritos e os nossos corações, né? Por meio da internet, etc, etc. O link de notícias, gente, é o Index com KX. Ali vocês têm acesso a jornais do mundo inteiro. Às vezes esse link não funciona direito, mas você pode ir diretamente em alguns jornais que são muito bons, né? O jornal O Público, você tem muitas, de Portugal, você tem muitas notícias gratuitas, você lê quase tudo gratuitamente, você tem algumas notícias que você tem que ser assinante,
mas geralmente não sou assinante, então você tem acesso a muitas notícias, né? O Le Monde francês, que é um jornal muito bom também, né? E hoje ele é em francês, mas vocês têm tradução simultânea aí, é só clicar lá, traduzir para o português, que traduz, né, para o português imediatamente. Né? Um jornal da Argentina muito bom, que chama Página 12, né, que também tem notícias aqui da América Latina muito ricas, etc. Um jornal espanhol, que é El País. O El País tem a edição espanhola, que vocês encontram também gratuitamente grande parte das notícias, tem a edição colombiana, tem a edição argentina, tem a edição uruguaia, né, e tem a edição internacional e tem a edição em português. O El País também tem muita coisa. Agora, eu acho que dá para a gente se informar, né, bastante, né, a partir disso. Você tem, depois eu vou selecionar mais alguns, esses que vieram à cabeça, né, que são os que eu leio diariamente. Né, mas você tem muitos links, outros de informação, muito interessante. O Brasil, de fato, que é excelente, né, que eu faço parte do Conselho Editorial do Brasil, de fato, né, que é um jornal brasileiro e que traz notícias muito interessantes, tem também a Rádio do Brasil, de fato. Né, o The Intercept, também, excelente, que traz uma notícia que geralmente a gente não encontra em outros jornais, excelente lembrança, Marcelo. Né, me ajuda a lembrar aí, Marcelo, tem mais coisas, né, interessantes. Você que é jornalista também, não é? Você pode me ajudar mais ainda aí, né, nessa questão. Né? Tem mais. Tem vários. Tem uma ONG que chama, vou colocar, que é a Repórter Sem Fronteiras. Professor, é divino, assim, os trabalhos que eles fazem sensacional mesmo. Outro dia eles fizeram uma matéria, outro dia não, já tem muito tempo, mostrando o lobby da JBS lá no Congresso, assim, eles detalharam como é feito, as reuniões secretas, tudo. É perfeito, assim. Chama Repórter Sem Fronteiras. Legal, obrigado. E se eu tiver mais indicação, manda para a gente no WhatsApp, que eu também quero. Eu acho que é interessante também a gente ler a imprensa, que é uma imprensa comprometida com determinadas ideologias. Então, é interessante pegar também, pega esses, né, o New York Post, pega tem uma RT que é da Rússia, que é interessante, tem mídia de comunicação chinesa para o Ocidente, que aí a gente vai vendo o que cada lado ali fala, o que os Estados Unidos falam, o que os impérios estão falando também, né? E depois a gente vai, né, nessas mídias, em repórteres, como Repórteres Sem Fronteiras, são pessoas que estão, então, desvinculadas de interesses de governos específicos e que têm, então, a capacidade de nos passar informações que são ocultadas, né, pelas mídias oficiais de um lado ou de outro. Importantíssimo. Contamos com você, Marcelo. Manda mais sugestões para nós aí. Legal demais. Bom, então, cadê? Podcast. Tem algum podcast, Marcelo, você recomenda? Recomenda aí para nós também, você tem? Eu vou pensar depois, Caio, o podcast. Tem sim. Tem um que chama Gun. Eu não sei falar o nome dele. Eu ouço ele é muito bom. Chama Gana. É um podcast, eu até já coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp. É sobre a América Latina. Eles fazem um resumo dos principais acontecimentos da América Latina, sabe? É muito interessante porque eles começam lá de cima para baixo. Então ele vai México, Caribe, ali, Colômbia. Eu quero esse eu não conheço, não. É ótimo. É ótimo. Chama Gana. Vou mandar, inclusive, uma das pessoas que fazem parte do conselho editorial é uma amiga, é uma colega minha, que é cientista política, a Florence. Ela é uma das produtoras, sabe? E eles fizeram outro dia eles discutiram até o lawfare há umas 3 semanas. Ah, que legal. Eu até coloquei. Vou colocar hoje de novo. Ótimo. Coloca assim, que eu vou começar
A ler também, isso aí. Sensacional, muito obrigado. Então só para finalizar, então, agora, essa questão do nazifascismo, né, fechando isso aí, né, porque senão a gente fica nesse debate, é um debate importantíssimo, né? Essas aulas estão gravadas, eu tenho outras gravações sobre isso também, recomendei esses livros, né? E é muito importante, porque vocês devem ter percebido, assim, pela minha, às vezes, meu incômodo e dificuldade de manejar esses conceitos. Né? Porque você tem um grande problema, né, quando a gente fala determinadas palavras. Tem um livro do Raymond Williams que chama Palavras-Chave. E ele, nesse livro, ele pega a história de determinadas palavras. Né? E isso é muito delicado e complicado, sabe por quê? Porque você tem determinadas palavras-chave que são palavras que são experimentadas, né, diariamente por nós. Que a gente lê no jornal, no livro, que a gente fala nas conversas em casa, na família, com os amigos, no bar, na escola, na faculdade, né? Palavras que a gente escuta, né? E que são palavras-chave, ou seja, são palavras importantes para a nossa construção dos sentidos do mundo. Né? E essas palavras-chave, elas são muito delicadas, porque muitas vezes, quando você fala, eu falo aqui uma palavra, liberal, eu falo pensando num sentido e a pessoa ouve e interpreta em outro sentido. Isso é a coisa mais comum do mundo. Né? Obrigado, Marcelo. Está aí o link do podcast. Ah, tá! Do Grama. Sim! Legal. Ó, esse eu leio. Fantástico. Uhum. É o Grama. Olha, das palavras cheias, né? Essas palavras, então, o grande problema delas qual é? Como eu disse, o liberal. Quando eu falo liberal aqui, às vezes eu estou pensando num sentido, só que, como eu disse, quando você fala liberal, por trás dessa palavrinha, você tem milhares de autores, você tem centenas de teorias. E mais, você tem o sentido, né, teorias do campo da economia, do direito, né, filosofia, política, né, e ainda como essa palavra é experimentada no senso comum pelas pessoas. Então, quando você fala hoje liberal, né, nos Estados Unidos, eles vão entender de um jeito. Quando você fala liberal aqui no Brasil, a gente vai entender de um outro jeito, completamente diferente, que também é completamente diferente das teorias. Então, isso me incomoda, me aflige muito. E por isso que eu volto, explico e reexplico e tento mostrar as complexidades para a gente tomar cuidado. Né? Porque são palavras, a gente cria, muitas vezes, barreiras de comunicação que são barreiras ideológicas, né? Então, é isso, eu falo socialismo. Né? Comunismo. Comunismo é uma palavra quase proibida de se falar hoje em dia. Né? Se você chegar hoje num bar aqui em Belo Horizonte, num restaurante, e falar comunismo alto, é capaz de começar a jogar garrafa, copo em cima de mim, etc. Né? E quando eu falo de comunismo, o que eu estou falando? Estou falando do seu sentido histórico. Eu estou falando, inclusive, das propostas de determinados partidos comunistas, né, que estão no jogo eleitoral aí, né, no Brasil, que defendem a democracia brasileira. Né? Eu estou falando de uma sociedade sem poder, sem hierarquia, compartilhada. Então, esse é o grande problema. Né? Você tem hoje, no mundo que está no mundo dividido, superficial, né, rasteiro, né, o preconceito em relação às palavras. Isso é o pior de tudo. Porque quando a gente não conhece todos os sentidos daquela palavra, né, mas a gente pergunta, dialoga, aí a gente resolve o problema. Né? Então, eu falo aqui, comunismo. Mas em qual sentido as pessoas estão falando? Você está falando ali do comunismo, é isso, é aquilo outro? Não, é isso, aquilo. Então, quando há diálogo, quando há boa vontade, etc., aí dá para a gente chegar a um consenso, dá para a gente entender os sentidos que essas palavras tomam. Só que hoje em dia, né, o problema é que essas palavras viraram, primeiro, as pessoas não leram, não entenderam, não estudaram, e tem ódio, não sabe do que, não sabe por quê, né, e aí simplesmente xingam e agridem. Né? Então, não tem jeito de dialogar assim? Claro que não, né? Ainda mais com agressão. Então, quando a gente tem medo das palavras, não tem jeito. Então, é só estudando mesmo. E para a gente estudar e para conhecer, a gente tem que se abrir.
né, e entender, procurar entender as coisas, os poderes, né, os mecanismos de poder que atuam por trás das palavras, das notícias, das fake news, né, das mensagens que vêm no WhatsApp, né, fakes, né, sem ter fim. Então, eu termino essa aula de hoje, né, ressaltando essa minha preocupação. Né? Essa aula está gravada, vocês vão poder assistir de novo. Né? E se tiver alguma dúvida com relação a algum conceito, esses conceitos que são complexos, né? Às vezes é isso, né? É muito comum. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. E não é por mal, não. E nem por ignorância também, não. Né? É porque eu estou usando aquela palavra, aquele conceito, em um determinado sentido, né? Em uma determinada teoria, em um determinado autor. E você leu em outro sentido, em outro autor. Então, vamos esclarecer isso. Vamos discutir sobre essas questões. Né? Agora, se a pessoa já xinga ao ouvir a palavra, aí não tem jeito. Não tem jeito de aprender, não tem jeito de estudar, né? Não tem jeito de coisa nenhuma. Aí vai cuidar da raiva no psicanalista, né? Que é a melhor maneira da gente cuidar dos nossos incômodos. Né? Aliás, acho que todo mundo tinha que fazer psicanálise, que é maravilhoso. Vinícius, eu estava assistindo parte de alguma aula do mestrado e percebi que vocês trabalham temas semelhantes, portanto, muito mais aprofundados. Sim, é isso mesmo, Vinícius. Então, a ideia, mestrado e doutorado, a gente mergulha, né? A gente aprofunda muito mais. Então, a gente escolhe alguns livros, alguns autores, todo mundo lê aquele livro da aula anterior, na aula seguinte todo mundo chega, né, tendo lido, ou tem que chegar tendo lido, né, uma coisa que eu faço, por exemplo, agora na aula de mestrado e doutorado, amanhã à tarde, né, eu já mandei um livro para eles lerem, no dia da aula eu sorteio alguém para fazer um relatório do livro, né, e se não leu o livro aí é zero, não passou. Então, tem que ler, aí é uma leitura muito mais aprofundada, uma leitura com muito mais tempo, né? E a gente aprofunda muito mais nos conceitos. Mesmo porque a gente já passou por essa fase aqui. Então, aqui a gente começa a trabalhar os conceitos, né? Mas a gente não tem tempo de aprofundar, né, em todos esses conceitos. Então, a gente vai retomar isso em nível de mestrado para aprofundar mais, em nível de doutorado para aprofundar ainda mais, e aí depois a gente passa o resto da vida da gente estudando, né, para a gente continuar aprofundando ainda mais. Né? Mas isso causa problemas para a gente, né? Como problema que eu sempre tenho, porque aí quando eu falo aquela palavrinha, vem esse sentido, vem aquele sentido, será que eu estou sendo claro? Será que tem... Então, esses cuidados que a gente resolve com sempre o diálogo. Agora, uma coisa que não tem jeito, né? De aprender nunca é com preconceito e com certeza. As pessoas que têm certeza, elas param no tempo. Ela tem certeza, você tem certeza, não adianta quando está estudando. Já é um copo cheio, não cabe mais nada ali, né? Ou então das pessoas que têm preconceitos, têm medo de palavras e de ideias. Aí também não tem jeito de estudar, não. Aí é complicado. Né? Mas é isso. Ô, gente, alguma pergunta? Alguma questão? Eu tenho sim. É o seguinte, o senhor, algumas aulas atrás, disse que há a possibilidade de, talvez, eu acho que nos próximos tempos aí, voltar a formar um grupo de pesquisa aqui na graduação sobre o Estado plurinacional. Essa ideia tá de pé, professor? Tá, sim. No momento que a gente está agora, nós somos assim, hiper sobrecarregados. Né? Porque olha só, eu tenho orientação de mestrado, tenho orientação de doutorado, orientação de monografia de final de curso, né? Só aí são mais em torno de uns 30 alunos. Né? Tem corrigir os trabalhos, as turmas estão grandes, né? Então, de corrigir os trabalhos de vocês, 80 alunos, mais 80 alunos da turma da tarde, mais 80 alunos da turma da UFMG, né, à noite. Então, não está dando, e além disso, a gente tem que continuar estudando, né? O mundo está mudando diariamente, tem que continuar acompanhando isso, pensando, etc. E ainda tem que ter um tempinho para dormir no meio disso tudo, né? Então, eu vou fazer sim. Mas a gente tem grupos, e eu coordeno grupos de estudo na pós-graduação. Eu vou fazer o seguinte, esses grupos, a gente da pós-graduação, nós estamos pensando, mas aí tem vagas limitadas, em abrir esses grupos para alguns alunos da graduação, mas tem que ser pouca gente, 2, 3 alunos.
Aí, quem se interessar, me manda uma mensagem por WhatsApp, porque aí nós vamos pensar, se aparecer muita gente, a gente vai fazer uma seleção, né? Nós, professores doutores que estamos no grupo, né? Por exemplo, a gente tem um grupo em Direito Internacional, lá no doutorado, mestrado da PUC. E sou eu, o professor Leonardo Nemer, né? Então, a gente pode, tendo interessados, a gente faz um edital, né, e faz uma seleção imparcial dos alunos, né, que forem aprovados no edital. Porque não tem como a gente abrir para todo mundo, não dá, o grupo não funciona e a gente tem já os alunos do mestrado e do doutorado. Mas vamos abrir, sim, para alguns da graduação. Vamos fazer isso. Mas espera só um pouquinho para a gente pra respirar, organizar isso aí, a gente faz. É legal e importante, sim. Né? E é importante envolvê-los já, inclusive para começar a prepará-los, embora vocês estejam, né, no primeiro período, mas passa rápido, né? Daqui a pouquinho já estão fazendo mestrado, doutorado, eles já chegam assim afiadíssimos, né, no mestrado e doutorado lá com a gente. Né? É isso. Mais alguma coisa, gente? Beleza? Só isso? Mais alguma pergunta? Está aparecendo. Que Deus. Está aparecendo aqui um monte de gente respondendo minha conversa, mas não aparece aqui no coisa. Por quê? Bom. Falou, obrigado. Então, é isso. Então, falou, obrigado, beijo para vocês, tudo de bom, boa semana, bons estudos, leiam bastante, estudem bastante, né? Cabeça aberta, o mundo está emocionante e o mundo precisa de vocês, né? Jovens, brilhantes, cheios de vontade, cheios de gana, de garra, né? Para construir outra coisa, né? Urgentemente. Tá? Vocês estão vivendo momentos de uma extremamente especial na história da humanidade e que vocês vão estar encarregados de construir o novo. Tá bom? Beijão para vocês, tudo de bom. Tchau, professor. Tchau.